Bom, nós começamos nosso encontro de hoje deixando você de olhos bem abertos, viu? Então, nada de cochilar aí no sofá, porque a gente vai agora alertar você justamente sobre o seu amigo ou inimigo, número 1, seu sono. Você já reparou como é que está a sua relação com ele? Porque por aqui a coisa está séria no Brasil, porque o número de pessoas que usam medicamentos para dormir chegou a 15 milhões e 200 mil pessoas. Isso segundo uma pesquisa nacional de saúde. Isso não é normal, né? Então nós convidamos um especialista para falar mais sobre o tema. Ele é doutor em neurociência pela Unifesp, olha que currículo, e atualmente trabalha com polissonografia e medicina do sono. E mais, é nosso parceiro. Essa é a 4ª vez que ele está com a gente. Estou recebendo o doutor Luciano Ribeiro Pinto Júnior. Obrigado, Luciano, por ter vindo aqui. Você está bom? Tudo bem, Tudo bem? É um prazer, Quanto uma tempo alegria. você não volta? Um tempinho. Tem um tempinho, né? tempinho. Tudo bom? E sempre... Mas é um prazer, uma alegria. Obrigado, Estar aqui minha, com pode você. ter certeza disso. Luciano, quando a gente dorme, você falou da outra vez que quando a gente dorme, nosso cérebro trabalha. Isso. Como é que isso funciona exatamente? A gente dorme e o cérebro não pode parar. Quer dizer, Tá. aliás, todo o nosso organismo ele continua trabalhando, mas porém num ritmo diferente, Tá. com funções diferentes. Então, é claro que aqui conversando, né, estamos despertos, tem uma parte do cérebro funcionando, o nosso organismo está produzindo substâncias, hormônios, etc. Quando a gente dorme, há uma mudança, né, há uma mudança de funções. Então a gente vai ver que, por exemplo, principalmente a parte do sono, a parte do cérebro, ele começa a ter funções diferentes, quer dizer, ele começa a ter regiões do cérebro que passam a ser mais ativados e outras regiões ficam mais inibidas. É interessante essa pergunta, né, Rony? Porque o ano passado o Prêmio Nobel de Medicina foram para 3 americanos e que estudaram o nosso relógio biológico. E o que a gente tem? Isso é genético, quer dizer, a nossa genética mostra que nós temos no organismo, não é um relógio só, não é só um relógio no cérebro, são vários reloginhos. Então, o coração, o sistema imunológico, ele está funcionando dentro desse ritmo. Então, quando a gente adormece, é como se todo o nosso organismo mudasse essa função. Cada um fala uma coisa, eu queria saber de um especialista. Existe uma recomendação de um número de horas que a gente deve usar para dormir? Quer dizer, quantas horas de sono seriam recomendadas? Essa pergunta é assim. Cada um fala uma coisa. Claro que depende, primeiro, depende da idade. Né? Se você pegar uma criança, um recém-nascido, está dormindo 24 horas. Acorda para comer e come para dormir. Quer dizer, é uma vida boa, né? Tá, sem dúvida. Quando a gente vai amadurecendo, chegando à idade adulta, esse sono vai ocupando aí 1/3, vamos dizer assim, das nossas vidas. Se você imaginar, é um bom tempo. Com a idade também a gente vai até reduzindo um pouquinho e fragmentando o sono. A gente estabelece assim um horário, um tempo de sono que seria uma média. Então a gente vai dizer assim, a média da população dorme 7 horas, 8 horas. Em São Paulo, nem 6 horas a gente está dormindo. É muito pouco. O que está se colocando é assim, 6 horas seria um ponto de corte. Ou seja, quem dorme menos de 6 horas está dormindo pouco. A gente chama de privação de sono. Tá. Então, estabelecer 7 horas, mas tem gente que precisa de 9 horas, 10 horas de sono. Eu tenho um amigo que dorme 4 horas por noite. Pois é, e tem gente que com 4 já é pouco, Em né? off eu digo quem é. Hã? Em off depois eu digo quem é. E é verdade. Mas tem, só a conhecido. gente chama de dormidor curto. Tá. O que define o dormidor curto? Ele dorme pouco, acorda bem e está bem durante o dia. Esse é o dormidor Esse cara é curto. assim. Eu conheço também. Eu estou dormindo cada vez mais, viu, mano? Sabe, Luciano, tem muita gente que costuma ter problema para dormir. Eu conheço muita gente, convivo com muita gente e eu tento descobrir os motivos. Os meus eu tentei descobrir e um psiquiatra me ajudou. Eu tinha transtorno de ansiedade. Mas quais são os motivos que fazem com que a pessoa tenha dificuldade para dormir?
Isso, bom, seria um tipo de distúrbio do sono que é a insônia, que é extremamente frequente. Se a gente colocar aí 30%, cai nas insônias. Esse número, 30%? Eu vou te meu explicar Deus, um por quê. terço da população? Eu vou explicar por quê. Porque insônia seria assim, a pessoa que tem dificuldade para dormir. Dos 30%, vamos dizer assim, metade são as insônias que têm uma causa. Tá. Então, se você pegar a ansiedade, a depressão, um quadro de dores, tem pessoas que têm muitas dores à noite. Tá. Então tem um porquê. Uma higiene do sono que é mal feita, um barulho. Então a gente tem uma causa. Por isso que a gente engloba tudo isso. Sim. Tirando isso, a gente cai no que a gente chama de transtorno da insônia. Ela é a própria doença, onde você não detecta um fator bem definido. Entendo. É um universo. É um indivíduo que é um pouco ansioso, tem um pouquinho de depressão, tem uma higiene do sono mal feita, mas não se sabe, como eu falo, você não encontra o vilão. A gente tenta achar o vilão, mas não acha. Esse é o transtorno, por isso que dá 15% e as causas bem definidas. Então, quando você atende um paciente, vamos dizer, com insônia, é difícil, né? Porque você tem que demorar. É uma pesquisa, a primeira consulta é 1 hora, mais de 1 hora, para você entender exatamente como é esse indivíduo. As condições de família, as condições, se a mulher é casada, viúva, separada, então tem todo um contexto. Olha, quando eu abri aqui a nossa pauta, eu fiquei espantadíssimo ao saber que mais de 15 milhões, são 15 milhões e 200 mil pessoas tomam remédio para dormir. Isso é um problema de saúde pública. Eu acho. De saúde pública. O que está acontecendo, gente? Eu acho que a população está se automedicando e muito. Não é só para sono. Acho um absurdo a automedicação, é uma estupidez. Mas isso é um problema de mudança de cultura. É a nossa cultura, a automedicação é a nossa cultura. E passa pelo médico também. Porque é o tal do problema, né? Se você pegar um paciente que insiste com o médico, me dê um remédio, tem muitos que vão dar. Também ele tem uma parcela de culpa, né? Na indução do indivíduo ficar dependente, muitas vezes, de um medicamento. Claro. Por isso que é difícil, por isso que o tratamento é um pouco mais demorado, existe terapia comportamental, existe mudança de hábitos, mas as pessoas são imediatistas, né? O mundo é imediatista. Né? Ele quer uma solução, não é assim para ontem. Não é nem 15 dias, ele quer hoje. Outra coisa que falam muito é alimentos que são ingeridos antes de dormir, que eventualmente faria com que a gente tivesse dificuldades na hora de dormir. Mito ou verdade isso? Mais ou menos. Isso aí é uma parte, né? Quando a gente fala assim em hábitos saudáveis, a alimentação está dentro, né? Mas o que não seria um tipo específico de alimento? Mas você pega, por exemplo, o indivíduo vai à noite, trabalha o dia inteiro, aí ele só sobra o tempinho de ir para a academia às 9 horas da noite. Sai de lá 11 horas, chega em casa, come um big jantar, uma comida pesada e digestão difícil. Aí ele vai para a cama querer dormir. Quer dizer, o indivíduo não precisa nem ter insônia. Você vai dormir mal. Isso quando não bebe um pouquinho, ou toma algum uísque para relaxar, isso vai interferir na qualidade do sono. Então o uísquezinho para relaxar não vai deixar ele relaxado? Não, o uísquezinho vai deixar ele, mas não é terapêutico. Tem pessoas que falam, quando eu bebo eu durmo melhor. Dorme melhor, pode dormir mais imediatamente. Tá. Mas ele vai estragar o teu sono. Entendi. Você vai acordar mais cedo, mais precocemente. Entendi. Vai roncar, vai fazer apneia. Então é trágico, né? Então não é por aí. A qualidade do sono é que não é boa. Qualidade do sono. Então a gente falou muito em insônia, só que não é só isso. É o caso dos medicamentos, né? Toma o medicamento, a gente dorme, mas acorda cedo, tem problemas depois e tudo. Eu sei porque eu tomei remédio para isso, já passou, faz tempo, isso, há anos atrás. O grupo assim que eu vejo assim, me arrepia quando, né, são os dependentes de um grupo de medicamentos que são os ansiolíticos. Ai, que coisa. A gente chama de benzodiazepínicos. Esses, por quê? Porque gera uma dependência brutal em alguns pacientes. E para você retirar e hoje tem problema. Benzodiazepínico, se o cara quiser, vai ter que fazer tratamento, vai ter que vai ter que ir para essas clínicas para poder. É como se fosse um viciado em. É um dependente químico. Dependente químico. Hoje tem relação de benzodiazepínico com Alzheimer,
Benzodiazepina com déficit, déficit memória é muito comum, a pessoa começa a tomar e fala, estou esquecendo as coisas. E tem estudos com Alzheimer também. Uau! Então o negócio é muito, por isso que eu falei que é saúde pública. O cara morre pública, da né? cura, né? Morre da cura. Bom, E o sono piora, hein? assim, Piora com remédio. tem alguma dica que possa ajudar a gente a dormir? Eu acho assim, o termo, a gente fala dica, né? Parece que é uma coisa... Perdão, é uma coisa... É uma coisa que às vezes, dentro das mudanças... Eu não vou falar isso com o médico, não tem sentido. Mas não, todos falam. apaga. Todos perguntam as dicas, né? O dica seria um aconselhamento, uma coisa assim. Não, entendi, Giovanni. Mas isso entra dentro de uma terapia que a gente chama comportamental, que são as mudanças de hábitos, comportamentos. Você vê um exemplo hoje também, um outro problema de saúde pública, né? Os eletrônicos. A vida Deus que a gente do céu. Não é verdade? Se você pegar, por exemplo, Deus, crianças, meu Deus. tem uma netinha de 3 anos, ela pega o celular, a minha mulher está aprendendo coisas quase que com ela, fala, liga aí para mim. Então, é o jovem, é o adolescente, e não é só isso, é o pai, a mãe, o adulto, vai para a cama, 100%, eu pergunto para as pessoas, 100% levam celular para a cama. Deus Põe na cabeça. Você leva celular? Não, de jeito nenhum. Então você é exceção. Eu detesto. Você é inclusive. exceção. Detesto. E eu pergunto às vezes para a mas por que você lá? Não posso ficar desconectado, senão eu vou perder as coisas. Deus me livre. Imagina. Então esse é um problema hoje seríssimo, né? Agora, uma coisa que eu ouvi também, que eu até anotei aqui, eu perguntar se é verdade, porque eu li essa história de que a insônia aumenta o risco de diversas doenças. Aqui eu anotei: hipertensão, obesidade, infarto do miocárdio, derrame cerebral, diabetes. É verdade isso ou é mito? É verdade. É verdade? É verdade. É verdade. O que se estuda hoje, por exemplo, você tem privação de sono, sem dúvida. Então não precisa nem ter um problema. Hoje a nossa população, quer dizer, o trabalhador hoje, ele está privado de sono. Então ele vai pagar um preço. A médio e longo prazo, como eu te falei, 6 horas é o ponto de corte. Então as pessoas que estão dormindo menos do que isso, e são os nossos trabalhadores hoje. O dia, ele acorda 4 horas da manhã, pega 3, 4 condições para chegar no trabalho. Então ele vai dormindo no metrô, ele vai dormindo no ônibus. Então ele é um privado de sono. Existem então estudos mostrando exatamente problemas cardiovasculares, obesidade, doenças endócrinas, como eu falei, mexe com todo o nosso organismo. E essa coisa em contrapartida, que dizem, também não sei se é mito ou se é verdade isso, que quem dorme pouco engorda? Então, porque se todo o nosso organismo ele funciona de maneira diferente, durante a noite a gente está produzindo, por exemplo, o hormônio do crescimento é produzido numa fase do sono. Sim. Se a gente se priva de sono, uma criança privada de sono, não produz, por exemplo, produz menos o hormônio do crescimento. Vai ter consequências. Então, o sistema imunológico, a leptina, que é um hormônio produzido à noite, também que é um hormônio da saciedade, se você não está dormindo, você come mais. Então, existe sim, quer dizer, existem alterações endócrinas, diabetes, obesidade, tudo por privação de sono. E tem estudos mostrando, por exemplo, em trabalhadores, enfermeiras, que dão plantão, por exemplo, câncer de mama. Meu Deus. Só para te mostrar como, quer dizer, nós vamos pagar um preço por isso, por esse problema social, né? Sim, social. Você entendeu que você tem que dormir? Entendeu, né? Então vamos agradecer ao Dr. Luciano Ribeiro Pinto Júnior, que sabe tudo, é doutor em neurociência e sempre vem aqui para falar desse assunto que vai deixar você mais relaxado, sem precisar tomar uma dose de uísque. Obrigado, querido, por ter vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Muito bom, muito bom. Tem que dormir mais, não é verdade?